Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Microsoft Excel 2013. Neste vídeo, irei abordar as referências, sendo que as referências permitem fazer a correspondência com os valores que existem noutras células. Ou seja, fazer a referência numa determinada célula é ir buscar o valor que existe noutra célula sem o escrever. Aqui temos um exemplo de uma referência. Como é que funcionam as referências? Para fazer uma referência a uma célula apenas precisamos de colocar um sinal de igual. É apenas este sinal que permite iniciar a referência. Depois, iremos preencher com o nome da célula onde está o valor a que queremos referir. Ou seja, colocar a letra correspondente à coluna e o número correspondente à linha. Neste caso, se eu quiser fazer referência à disciplina Microsoft Excel, posso verificar que Microsoft Excel encontra-se na coluna D6. Nós não precisamos de escrever, porque automaticamente, quando clicamos, ele preenche a célula com os dados e, por fim, damos um Enter. Esta é como se faz as referências. A principal funcionalidade é evitar escrever valores repetidos dentro das nossas folhas de Excel, como por exemplo, tenho aqui uma capa com alguns dados, que são dados que poderão ser depois posteriormente alterados, e nas outras folhas estou a ir fazer referência a esses dados. Por exemplo, na turma, estou a fazer referência aos dados que existem na outra folha, porque referências também podem ser feitas entre folhas e entre ficheiros. Qual é a vantagem? É que caso estes dados alterem, formação voc, estou a vir buscar aqui, vou alterar, e automaticamente ele irá alterar em todas as células que estão a fazer referência. Aqui tenho mais um exemplo, turma, vou alterar a turma, e automaticamente esta referência foi atualizada. Como é que se faz? O procedimento é sempre o mesmo. Vou, por exemplo, preencher aqui com o ano letivo. Coloco o sinal de igual, vou buscar a célula que contém o valor. Pode ser nesta folha, como pode ser noutra folha. Ano letivo, tenho aqui o valor, dou um Enter, automaticamente preenchido. Vou buscar a disciplina. Enter, automaticamente preenchido. Vou buscar a turma e assim sucessivamente. Este dado já não existe, dado professor. Vou buscar novamente o dados e tem automaticamente os dados preenchidos. Este tipo de referências anteriormente abordados são conhecidos como as referências relativas. No entanto, ainda existem mais dois tipos de referências, referências absolutas e referências mistas. O que são e para que é que servem? As referências absolutas permitem fazer referência a uma determinada célula e bloquear essa referência. Ou seja, vou fazer aqui uma referência relativa para vermos as diferenças. Fazer uma referência relativa a esta célula, dar um Enter, e automaticamente, quando preencho as outras células, clicando neste quadradinho que surge no canto inferior direito das células, ele irá preencher-me com os dados que existem nas células que fiz referência. Podemos ver que eles correspondem, podemos ver que automaticamente as células foram atualizadas. No entanto, em alguns casos, eu pretendo que esta referência e este arrastamento seja bloqueado. Como tal, posso fazer referência
e vou alterar os valores da referência colocando um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. Neste caso, tenho uma referência absoluta em que tanto a linha como a coluna encontram-se bloqueadas. Ou seja, ao arrastar, estes dados não irão ser alterados. Podemos ver que temos sempre o C11, tanto ao arrastar para baixo, como para cima, como para a direita, como para a esquerda. Podemos confirmar que os dados mantêm-se iguais. Temos ainda as referências mistas. E as referências mistas é uma mistura entre a referência relativa e a referência absoluta. Vou só apagar aqui estas referências para vermos a diferença. Fazer uma referência mista. Vou então alterar e vou bloquear a letra, ou seja, vou bloquear a referência à coluna. Como tal, se eu agora arrastar, automaticamente os números, ou seja, as linhas irão ser atualizadas. Podemos ver que ela automaticamente alterou os números. Mas se arrastar para o lado, ele vai manter o C, permitindo fazer isto. O mesmo não aconteceria se eu tivesse, nesta referência, feito isto. Ele altera do C11 para o B11, porque vai fazer referência a esta coluna. Vou então demonstrar a referência que falta, que é bloquear as linhas. Tal, metemos o cifrão antes dos números e automaticamente terei a linha bloqueada. No entanto, se eu arrastar para o lado, ele já irá alterar o D e vem para este campo, para esta célula, que no entanto não tem nada. Este tipo de referências são muito utilizados quando utilizamos arrastamentos e, no entanto, por vezes é necessário bloquear a referência que existe feita a um conjunto de células ou a uma célula de uma forma individual. O arrastamento serve para facilitar o preenchimento de valores no Excel. E pronto, é tudo sobre referências.